Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 15 aqui do curso de Vetores de Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre as cônicas. Então, na última aula, a gente estudou três conjuntos diferentes no plano: a elipse, a hipérbole e a parábola. A gente viu que, se tomarmos sistemas de coordenadas adequados, esses conjuntos podem ser descritos por essas equações do segundo grau. Então, a elipse vai ser x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. A hipérbole é x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. E a parábola, ela é simplesmente y ao quadrado igual a menos 4 vezes p vezes x. Então, isso foi o que a gente estudou na última aula. Eu queria fazer uma pequena observação, que é a seguinte. Na aula passada, a gente considerou, para a equação reduzida tanto da elipse quanto da hipérbole, a gente considerou um sistema de coordenadas onde os focos F1 e F2 possuíam coordenadas menos c e 0 e c, 0. Então, a gente considerou sistemas de coordenadas onde os focos tinham essas caras, ou seja, eles estavam em cima do eixo x. Porém, em alguns casos, a gente pode ter os focos sobre o eixo y, ou seja, em alguns casos a gente pode considerar F1 como sendo o ponto 0 menos c e F2 como sendo o ponto 0, c. E o que essa mudança nos focos traz de diferente? Bem, nesses casos onde os focos estão sobre o eixo y, as equações reduzidas da elipse e da hipérbole vão ser dadas respectivamente por essas equações do segundo grau aqui. A gente observa que quando a gente inverte o eixo, o a e o b trocam de lugar. Então agora o x ao quadrado não é mais dividido por a ao quadrado, é dividido por b ao quadrado. Enquanto que o y ao quadrado, sim, vai ser dividido pelo a ao quadrado. Enquanto que na hipérbole, além dessa mudança, o sinal de menos que antes acompanhava o termo y ao quadrado, agora ele está junto do termo x ao quadrado. Então, isso é uma coisa que pode mudar. Na prática, o que isso significa? Bem, significa que, no caso da elipse, por exemplo, a sua elipse ela vai estar mais esticada na direção do eixo y. Então, se a gente considera os focos sobre o eixo y, a sua elipse vai ser mais esticada nesse eixo. E para a hipérbole, bem, se os nossos focos estão no eixo y, então a nossa hipérbole ela vai ter esse tipo de comportamento aqui. Lembrando que no caso contrário, a hipérbole ela ficava aqui. Então agora as nossas hipérboles elas vão intersectar o eixo y ao invés do eixo x. Essas são pequenas diferenças, a ideia é a mesma, o raciocínio que a gente usou na aula anterior é o mesmo. Só que, bem, a gente poderia considerar um sistema de coordenadas diferente. Lembrando que mesmo com esses focos no eixo y, a gente continua tendo as seguintes relações. O a vai ser igual a c ao quadrado mais b ao quadrado no caso da elipse, e no caso da hipérbole, o c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, mesmo quando a gente troca os focos de eixo, essas relações entre os coeficientes a, b e c, elas são preservadas, tá bom? Então, só uma pequena adendo. Na lista de exercícios, vocês vão ver que em alguns casos os focos vão estar sobre o eixo y. Então, vocês vão trabalhar dessa forma, mas a ideia é a mesma. Bem, e para começar a aula de hoje, a gente vai considerar um sistema de coordenadas sigma ortogonal num plano π qualquer. O sistema sigma e o plano π vão estar fixados a partir daqui. A nossa base B vai ser formada pelos vetores I e J. Como o nosso sistema de coordenadas é ortogonal, os vetores I e J eles têm norma igual a 1 e são ortogonais, ou seja, o produto escalar de I e J é 0. Então,
Uma cônica vai ser um subconjunto, nesse cenário, uma cônica é um subconjunto sigma do plano π, formado por todos os pontos x, cujas coordenadas com relação ao sistema sigma satisfazem uma equação do segundo grau, ax ao quadrado, mais b de xy, mais cy ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f igual a zero, onde o a é diferente de zero, ou o b é diferente de zero, ou o c é diferente de zero. Então, uma cônica é um conjunto de pontos cujas coordenadas com relação ao sistema sigma satisfazem uma equação do segundo grau. Notem que a elipse, a hipérbole e a parábola que a gente encontrou na aula anterior, elas são exemplos de cônicas. Para a elipse, por exemplo, a gente tem x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Ou seja, no caso da elipse, a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos 1 igual a zero. E a gente vê que essa equação aqui é um caso particular dessa equação aqui. Então, a elipse é um exemplo de cônica. Com esse polinômio do segundo grau, g, a gente vai associar uma matriz simétrica, M, cujas entradas são os números, os coeficientes desse polinômio. Essa matriz é chamada de matriz de G. Então, a matriz da cônica G é essa matriz 3×3 aqui. E quais são os exemplos de cônicas que a gente tem? Bem, os exemplos de cônicas que a gente tem são os seguintes. O primeiro é o conjunto vazio. Então, se você toma, por exemplo, a equação de segundo grau, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a zero, vocês vão ver que nenhum ponto do plano satisfaz essa equação. Logo, a cônica relacionada com essa equação é o conjunto vazio. Um outro exemplo de cônica é o conjunto formado por um único ponto. Então, se o seu conjunto gama ele é formado por um único ponto, você tem uma cônica. Um exemplo é a cônica dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Aqui a gente observa que o único ponto que satisfaz essa equação é o ponto onde x igual a y igual a zero, ou seja, ambas as coordenadas são nulas. Um outro exemplo de cônica são duas setas coincidentes. Então, se você tiver duas setas coincidentes, isso vai formar para você uma cônica também. Do mesmo modo, duas setas paralelas e duas setas concorrentes também são exemplos de cônicas. E aqui a gente tem que essas setas coincidentes, paralelas e concorrentes são dadas, por exemplo, por essas equações. Então, aqui a gente tem um exemplo de duas setas coincidentes, um exemplo de duas setas paralelas e um exemplo de duas setas concorrentes. Se você pegar o conjunto de todos os x e y que satisfazem essas equações, vocês vão obter exatamente essas configurações para as setas. Essas cônicas aqui, pessoal, são o que a gente chama de cônicas degeneradas. Então, aqui a gente tem as cônicas degeneradas. Então, essas são as cônicas degeneradas. E quais são as cônicas não degeneradas? Bem, as cônicas não degeneradas são a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, circunferência, elipse, hipérbole e parábola também são exemplos de cônicas. Aqui a gente tem umas equações que vão dar, respectivamente, esses conjuntos. E essas aqui não são cônicas degeneradas, são cônicas não degeneradas ou simplesmente cônicas. Ok? É possível mostrar que todas as cônicas são de algum desses tipos. Então, se você pegar qualquer equação do segundo grau, o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação vai ser um desses aqui. Eu não vou fazer a demonstração aqui por causa do tempo, não é uma demonstração trivial, mas vocês encontram ela, por exemplo, no livro. Então, caso alguém tenha interesse, ela está, a demonstração de que as únicas cônicas possíveis são essas, estão no nosso livro. Bem, então,
Com essa cônica ax ao quadrado mais b de xy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, a gente está em alguns termos, alguns nomes que estão relacionados. Então, por exemplo, esses três primeiros termos aqui, ax ao quadrado, b de xy, cy ao quadrado, são chamados de termos quadráticos. Então, os termos quadráticos da nossa cônica são esses três aqui. O termo b de xy, ele ainda possui um nome diferente, que é termo quadrático misto. Então, a gente tem três termos quadráticos e um deles é o termo quadrático misto. Dx e ey são chamados de termos lineares. Então, os termos lineares são dx e ey. E o f, ele é o termo quadrático nulo. Então, o f, ele é o termo independente. O termo quadrático nulo, não. Ele é o termo independente. Então, os monômios que formam o nosso polinômio possuem essas nomenclaturas aqui. Os números a, b, c, d, e e f são chamados de coeficientes da cônica. E qual é o nosso objetivo hoje? Bem, o nosso objetivo é identificar e fazer um esboço da cônica a partir dos coeficientes dessa equação. Então, a gente vai utilizar o A, o B, o C, o D, o E e o F para dizer se essa cônica ela é uma hipérbole, uma parábola, se elas são duas retas concorrentes, duas retas paralelas. Então, de acordo com os coeficientes, a gente quer saber qual exemplo daquela lista anterior essa cônica aqui é. Tá bom? E como a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai utilizar mudanças no sistema de coordenadas para reescrever a nossa cônica, de modo que após a gente reescrever ela, tenhamos de forma fácil como identificar se ela vai ser uma hipérbole, uma elipse, uma parábola, duas retas. Então, o nosso objetivo agora é este. E vamos a ele. A primeira parte vai ser a seguinte: para eliminar os termos lineares da nossa cônica, a gente vai utilizar uma translação no sistema de coordenadas. Então, a gente vai utilizar uma translação para eliminar os termos dx e o termo ey. Como que a gente faz isso? Bem, seja O', um ponto qualquer no plano π, com coordenadas h e k com relação ao sistema de coordenadas sigma. E então, a partir de O', a gente vai definir um novo sistema de coordenadas, que é simplesmente o primeiro sistema de coordenadas mudando a origem. Então, a gente vai pegar o nosso sistema de coordenadas sigma, e vai trocar a origem dele. Isso, como a gente já viu, é chamado de translação. Quando a gente tem dois sistemas de coordenadas, onde apenas a origem é diferente, a gente diz que um sistema é obtido a partir de uma translação do outro sistema de coordenadas. Aqui a gente nota o seguinte: se um ponto P possui coordenadas x e y com relação ao sistema de coordenadas sigma e coordenadas u e v com relação ao sistema de coordenadas sigma 1, então qual será a relação entre x e y e u e v? Será que a gente pode, sabendo as coordenadas num sistema de coordenadas, escrever as coordenadas no outro sistema de coordenadas? Bem, de fato, como as coordenadas do ponto P no sistema sigma são x e y, a gente tem que o vetor OP pode ser escrito como xi mais yj. Porém, o vetor OP ele é igual ao vetor O' mais o vetor O'P. Bem, as coordenadas do ponto O' no sistema sigma são hk. Logo, o vetor O' ele vai ser o vetor hi mais kj. Porém, as coordenadas do ponto P no sistema sigma 1 são u e v. Então, o vetor O'P, aqui notem que a origem do vetor não é mais O, agora ela é O'. Então, as coordenadas desse vetor, esse vetor, ele é igual ao vetor UI mais VJ. Por quê? Porque as coordenadas do ponto P com relação ao sistema de coordenadas sigma 1 são U e V. Colocando I e J em evidência aqui, a gente vai ter H mais U vezes I mais K mais V
vezes J. Assim, bem, se xi mais yj é igual a h mais u vezes i mais k mais v vezes j, como i e j são L e I, porque são vetores diretores do plano π, a gente conclui que o x vai ser igual a u vezes a u mais h e o y vai ser igual a v mais k. Então, a gente consegue relacionar as coordenadas de um ponto com relação aos dois sistemas de coordenadas diferentes. A gente vê que o x, nesse sistema de coordenadas sigma, ele é igual a u mais h, onde o u é a coordenada no sistema sigma 1. Então, a gente está aqui relacionando as coordenadas com relação aos sistemas de coordenadas diferentes. E agora o que a gente faz? Agora a gente vai reescrever a nossa cônica g de xy com relação a essas novas variáveis. Bem, então, o x, ele é u mais h. Então, aqui na nossa cônica, a gente vai trocar o x por u mais h. Enquanto que o y, ele é v mais k. Então, a gente troca o y por v mais k. Fazendo essa substituição, a gente tem na nossa cônica g, no nosso polinômio g, a gente tem a vezes x ao quadrado. O x é u mais h, então a gente tem a vezes u mais h ao quadrado, mais b vezes xy. O x é u mais h, o y é v mais k, então a gente tem b vezes u mais h vezes v mais k. E a gente continua substituindo o x e o y no nosso polinômio g de xy, e a gente obtém essa expressão aqui. Colocando u e v em evidência, a gente pode reescrever esse polinômio da seguinte maneira, então, como sendo essa expressão aqui: au ao quadrado, mais b de uv, mais cv ao quadrado, mais esse cara que está entre parênteses vezes u, mais esse outro cara que está entre parênteses vezes v, mais essa expressão aqui, que não depende nem de u e nem de v. A gente observa que essa expressão, que não depende de u nem de v, é exatamente o polinômio g calculado em x igual a h, y igual a k. Com isso, pessoal, a gente obtém um novo polinômio do segundo grau também, que depende apenas de u e v. Esse novo polinômio a gente chama de g1 de uv. Então, a nossa cônica com relação ao sistema de coordenadas sigma, ela é dada por g de xy igual a 0. Por outro lado, com relação ao sistema de coordenadas sigma 1, a nossa cônica gama, a cônica é a mesma, só mudamos o sistema de coordenadas. Essa cônica vai ser dada pela equação g1 de uv igual a 0. Ou seja, a nossa cônica, pessoal, o nosso conjunto de pontos é o mesmo. A gente está mudando apenas o sistema de coordenadas. Quando a gente muda o sistema de coordenadas, a equação que define a cônica também muda. E é isso que a gente observou aqui. Quando a gente faz a translação, a nossa cônica, que era ax ao quadrado, mais b de xy, mais cy ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f igual a 0, se torna essa cônica aqui, essa equação aqui, igual a 0. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é eliminar os termos lineares. Bem, se a gente quer eliminar os termos lineares, a gente quer fazer com que esses caras que estão entre parênteses se tornem 0. Então, o nosso objetivo agora é encontrar h e k adequados, de modo que essas expressões entre parênteses sejam 0. Então, a gente está procurando por h e k, de modo que esse sistema de equações seja satisfeito. A gente está procurando soluções para esse sistema de equações. Eu posso reescrever esse sistema, então agora eu estou dividindo as duas equações por 2 e reescrevo esse sistema. Ao invés de trabalhar com esse cara aqui, a gente vai trabalhar com esse outro. Então, recapitulando, se a gente encontra h e k que satisfazem esse sistema de equações, esses mesmos h e k vão dar origem a uma translação que elimina os termos lineares. Por quê? Porque quando a gente soluciona esse sistema de equação,
a gente está eliminando os termos lineares do nosso polinômio G1. Então, o nosso objetivo agora é obter soluções para esse sistema. Bem, a gente sabe que a gente tem um sistema de duas equações e duas variáveis. A gente pode reescrever esse sistema aqui, caso quiséssemos, como AH mais B sobre 2K igual a D sobre 2, B sobre 2H mais CK igual a E sobre 2. Então a gente pode reescrever esse sistema dessa forma. E aqui a gente sabe que a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. E se o determinante dessa matriz formada pelos coeficientes desse sistema simplificado aqui, se o determinante dessa matriz é diferente de zero, então o sistema possui uma única solução. Ou seja, quando AC menos B ao quadrado dividido por 4 for diferente de zero, sempre vai existir uma única solução para o sistema. Ou seja, existe um único ponto OH, com coordenadas HK, de modo que quando a gente faz a translação, os termos lineares vão ser zero. Bem, caso contrário, se esse determinante for igual a zero, ou seja, quando AC menos B ao quadrado dividido por 4 é zero, o nosso sistema de duas equações e duas variáveis, ele pode ter nenhuma ou infinitas soluções. Bem, se ele tem infinitas soluções, a gente pode escolher qualquer uma das soluções. Se ele não tem nenhuma solução, então a gente simplesmente não consegue eliminar os termos lineares. Bem, suponha então que exista alguma solução. Suponha que HK é uma solução desse sistema. Então, quando a gente calcula o polinômio G em HK, a gente vai ter AH mais BHK mais CK ao quadrado mais DH mais EK mais F. Aqui eu vou reescrever esses termos. Então, esse AH mais metade desse DH mais metade desse BHK eu escrevo aqui. Então, aqui eu tenho esse termo mais metade desses outros dois. Por outro lado, eu vou usar o CK mais metade do EK mais a outra metade que sobrou do BHK para colocar aqui dentro desse parênteses. O que sobrou, que foi o F, e a metade desses dois caras, eu utilizo aqui. Então eu estou reescrevendo o meu polinômio dessa forma aqui, colocando o H e o K em evidência. Bem, como H e K são soluções do sistema, a gente tem que esses caras entre parênteses são zero. Então esse cara é zero, esse cara é zero. Logo, o nosso polinômio G calculado em HK, ele é igual a D sobre 2 vezes H, mais E sobre 2 vezes K, mais F. Então, esse cara é zero, esse cara é zero, sobrou apenas esse cara aqui. Portanto, no nosso novo sistema de coordenadas σ1, a cônica gama possui a seguinte equação: G1 de UV igual a U ao quadrado mais B de UV mais CV ao quadrado mais D sobre 2H mais E sobre 2K mais F igual a zero. Então, mudamos o sistema de coordenadas, a equação do segundo grau que define a cônica também vai mudar. Agora, nesse novo sistema de coordenadas, a nossa cônica é dada por essa equação aqui. E a gente observa que não temos mais termos lineares. A gente tem os termos quadráticos e esse termo misto aqui. Desculpa, esse termo independente aqui. Resumindo então, pessoal, se a gente quer eliminar os termos lineares de uma cônica, a gente vai primeiro obter uma solução para esse sistema de duas equações e duas variáveis. Obtemos, depois que a gente tiver uma solução desse sistema, a gente pode reescrever a nossa cônica gama num novo sistema de coordenadas σ1, onde o O'
ele possui coordenadas HK no sistema inicial sigma. Então o que eu faço? Eu soluciono o sistema para obter a origem do nosso novo sistema de coordenadas. E nesse novo sistema de coordenadas, a nossa cônica vai ser dada por essa equação aqui, onde a gente verifica que os termos lineares não existem. Os termos quadráticos não foram alterados, então a gente continua com os mesmos termos quadráticos iniciais. E o termo misto, bem, esse sim foi alterado, mas a gente tem a vantagem de não ter mais os termos quadráticos. Por exemplo, vamos ver se fica mais claro quando a gente considera um exemplo prático. Então, seja a cônica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6xy menos 5y mais 14 igual a zero. Bem, a princípio, a gente não sabe que cônica é essa. Então, a gente olha aqui e, a princípio, não sabemos dizer quem é essa cônica. Se ela é uma elipse, se ela é uma hipérbole, se ela é duas retas concorrentes, duas retas paralelas. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar esses termos lineares aqui. A gente vai reescrever essa cônica eliminando os termos lineares. Nesse caso, a gente tem A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, D igual a menos 6, E igual a menos 5 e F igual a 14. Então, a gente monta aquele sisteminha de duas equações de duas variáveis, substituímos esses valores de A, B, C, D e E no sistema. Então a gente vai, quando a gente substitui, a gente obtém H menos 3 igual a 0, K menos 5,5 igual a 0. Bem, logo, a solução desse sistema é, obviamente, H igual a 3 e K igual a 5,5. Então, a gente vai fazer uma translação do nosso sistema de coordenadas inicial. A gente vai considerar, ao invés da origem no ponto O, a origem no ponto O', com coordenadas 3 e 5,5. Então, a gente solucionou o sistema, pronto, achamos as coordenadas da origem. As coordenadas da origem do nosso novo sistema de coordenadas. Nesse novo sistema de coordenadas sigma 1, a nossa cônica, a mesma cônica, ela vai ser dada pela equação G1 de UV igual a 0. Onde quem é G1 de UV? Bem, G1 de UV vai ser AU ao quadrado, mais B de UV, mais CV ao quadrado, mais D sobre 2H, mais E sobre 2K, mais F. A gente já sabe quem é o A, quem é o B, quem é o C, o D, o E, o F. Esses caras vêm lá da equação de G, e a gente já calculou também o H e o K. Quando a gente substituir esses valores aqui, a gente vê que G1 de UV vai ser igual a U ao quadrado mais V ao quadrado menos 5 quartos. Logo, a nossa cônica nesse sistema de coordenadas vai ser escrito como G1 de UV igual a 0, ou seja, U ao quadrado mais V ao quadrado menos 5 quartos igual a 0. Passando 5 quartos para o outro lado, agora a gente divide tudo por 5 quartos e a gente vai obter essa equação aqui. Então, a nossa cônica, nesse novo sistema de coordenadas, é dado por essa equação. E quando a gente olha para essa equação, a gente vê que a nossa cônica ela é uma elipse. Mais precisamente, como o A e o B são iguais, a gente tem aqui uma circunferência. Então, vejam que, a princípio, quando a gente tinha a equação inicial da nossa cônica, a gente não sabia quem era esse cara, se ele era uma elipse, uma hipérbole, uma parábola. Porém, quando a gente faz o processo de eliminar os termos lineares, a gente consegue facilmente verificar que a nossa cônica agora, que possui essa equação mais simples aqui, ela é uma elipse, ou mais precisamente uma circunferência. Então, eliminando os termos lineares, a gente sabe dizer quem é a nossa cônica. Porém, em alguns casos, apenas eliminar os termos lineares não é o suficiente para saber identificar a cônica. Nesses casos, a gente precisa eliminar também o termo quadrático misto da cônica. E para isso, para eliminar o termo quadrático misto, a gente vai fazer uma rotação no nosso sistema de coordenadas sigma.
Então, o que é essa rotação, pessoal? Bem, a ideia aqui agora é a gente considerar um novo sistema de coordenadas, sigma 2, obtido pela rotação do nosso sistema de coordenadas sigma por um ângulo θ no sentido anti-horário. O que eu quero dizer com isso? Bem, a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas sigma. Então, a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas sigma. Ele é formado pelos vetores I e J. I e J. E o nosso ponto, a nossa origem aqui, ó. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Então, esse aqui é o nosso sistema sigma. A gente vai pegar esse sistema e vai girar ele. Então, a gente pegou aqui o nosso sistema de coordenadas. A gente vai girar ele, mantendo a origem fixa, mudando apenas os vetores. Então, quando a gente fala de uma rotação do sistema de coordenadas, é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar pegando os nossos eixos coordenados e girando eles um ângulo θ no sentido anti-horário. Então, aqui a gente está girando os nossos eixos coordenados um ângulo θ no sentido anti-horário. Tá bom? E esse tipo de mudança no sistema de coordenadas, agora que a gente não tem mais os vetores I e J, bem, aqui a gente tem um vetor I2, que a gente obteve rodando o vetor J, e o vetor J2, que a gente obteve rodando o vetor J, I2 rodando o vetor I, J2 rodando o vetor J. Então a gente obtém aqui um novo sistema de coordenadas. A ideia é procurar um ângulo θ, de modo que nesse novo sistema de coordenadas, o termo quadrático misto da nossa cônica seja exatamente igual a zero, ou seja, a gente não tenha o termo misto. Bem, para começo de conversa, a gente observa o seguinte: se o ponto P possui coordenadas x e y no sistema sigma e, após a rotação, ele possui coordenadas u e v, então a relação entre essas coordenadas x e y são dadas por essa expressão aqui. Então a gente já estudou as rotações e lá naquela aula a gente achou essa relação entre as coordenadas antigas e as novas coordenadas após a rotação. A ideia agora é calcular o polinômio g, não em xy, mas em uv, usando essas expressões. Então, substituindo esses valores em x e y, a gente vai obter um novo polinômio g2, que depende agora de u e v. Então, um polinômio g2 que depende de u e v. Então, aqui, aonde tinha o x, a gente substituiu pela expressão do x. Aonde tinha o y, a gente substituiu pela expressão do y. E, fazendo as contas, a gente tem a vezes u cosseno θ mais v seno θ ao quadrado. Por quê? Porque o x agora é o u cosseno θ menos v seno θ. Mais b vezes u cosseno θ menos v seno θ, u seno θ mais v cosseno θ, mais c vezes u seno θ mais v cosseno θ ao quadrado, mais d vezes u cosseno θ menos v seno θ, mais e vezes u seno θ mais v cosseno θ, mais f. Então, aqui a gente obtém um polinômio agora que depende de u e v. Lembrando que o θ, ele é uma constante. Reescrevendo esse polinômio, a gente pode colocar u ao quadrado, o v ao quadrado, u e v em evidência. Então, a gente coloca o u e v aqui em evidência e a gente vai obter que g2 de uv vai ser igual a' de u ao quadrado, mais b' de uv, mais c' de v ao quadrado, mais d' de u, mais e' de v, mais f', onde quem são a', b', c', d', e' e f? Bem, eles são dados por essas equações. Então, se vocês fazem as contas aqui em cima e utilizam propriedades trigonométricas, basicamente a distributiva e algumas propriedades trigonométricas, vocês vão obter essas expressões aqui
para os novos coeficientes do polinômio G2. Então, quando a gente faz a rotação, o nosso polinômio g de xy, que define a cônica, ele se transforma no polinômio G2, que possui esses outros coeficientes aqui. A gente observa o seguinte: primeira coisa, o f' é igual ao f, ou seja, a rotação ela não altera os termos independentes, tá bom? Além disso, se o e e o d forem iguais a zero, então o e' e o d' continuam sendo zero. Se vocês observam aqui, se o d e o e são ambos iguais a zero, então d' e e' também vão ser zero. Ou seja, se a gente aplicar uma translação e depois uma rotação, então os termos lineares que a gente eliminou com a translação vão continuar sendo nulos. Assim, a rotação não cria novos termos lineares. E a gente quer eliminar o termo quadrático misto. Então a gente vai estar procurando um ângulo θ, de modo que o novo coeficiente b' seja igual a zero. A gente pode escolher qualquer ângulo θ, a gente vai escolher um que faz com que o b' seja zero. Como que a gente faz isso? Bem, primeiro, se o b já é zero, então você não precisa fazer rotação nenhuma, você já não tem termo quadrático, você toma θ igual a zero, não faz rotação e seu termo quadrático vai continuar sendo zero. Se o b é diferente de zero, então o b' é igual a zero, se e somente se a equação que a gente definiu o b' é zero. Mas aqui a gente pode reescrever essa equação, a gente vai passar o seno para o outro lado, a gente pega esse cara, passa para o outro lado, depois passa o b dividindo e volta o seno dividindo, e a gente obtém essa expressão aqui. Então, o b' é zero se e somente se a cotangente de 2θ for exatamente igual a a menos c dividido por b. Então, para a gente ter b' igual a zero, a gente precisa escolher um ângulo θ que satisfaça essa equação aqui. Mas isso é possível. Por quê? Porque a cotangente ela é uma função que vai do intervalo aberto 0π no conjunto dos números reais. E a cotangente é uma bijeção. Bem, se a cotangente é uma bijeção, então significa que a imagem dela é todo o conjunto dos números reais. Ou seja, sempre vai existir um θ entre 0 e π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque que a gente está multiplicando por 2π. De modo que o beta' é igual a zero. Como ela é uma bijeção, então para qualquer valor de número real, sempre vai existir um ângulo cuja cotangente dá aquele valor. Em particular, vai existir um ângulo cuja cotangente é igual a menos c dividido por b. A gente pega esse ângulo, divide ele por 2 e acha o θ que a gente tanto procura. Para esse valor de θ, o beta' é zero. Então, quando a gente escolhe esse ângulo, a gente obtém o beta' igual a zero. O beta' está simplificado. Mas seria possível simplificar também as expressões do A' e do C'? Porque se a gente volta naquela equação anterior, a gente vê que o A' e o C', eles possuem equações complicadas. Tanto o A' quanto o C' não possuem equações triviais. Será que a gente consegue simplificar essas equações, essas expressões? E a gente consegue. A gente começa observando o seguinte: A' mais C' é igual a esse cara aqui. Bem, a gente substituiu aqui a expressão do A', substituiu a expressão do C'. A gente pode cortar esse b cosseno θ, seno θ, cancela com esse aqui de baixo. Então a gente vai sobrar apenas com A vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais C vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então isso aqui é uma propriedade trigonométrica importante. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado é 1. Logo, A' mais C' vai ser igual a A mais C. Por outro lado,
se a gente faz A' menos C', então a gente pega a expressão do A' menos a expressão do C' e a gente vai obter esse cara aqui. Bem, aqui a gente tem B cosseno θ seno θ, aqui a gente tem menos com menos dá mais, B cosseno θ seno θ. Então a gente vai ter 2B cosseno θ seno θ. Esse cara aqui que está multiplicando A e esse cara aqui que está multiplicando A, a gente coloca em evidência. Esse cara que multiplica o C com esse cara que multiplica o C, a gente coloca em evidência. Então a gente tem essa expressão aqui. Logo, o A' menos C' é dado por essa expressão. Bem, isso ainda não parece muito útil, essa expressão também não parece muito simples, mas aqui a gente utiliza uma nova propriedade trigonométrica que diz para a gente que o cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, enquanto que o seno de 2θ é igual a 2 cosseno θ seno θ. Então, com essa expressão, a gente reescreve, ou seja, A' menos C' vai ser igual a menos C vezes cosseno de 2θ mais B seno de 2θ. E aqui a gente nota o seguinte, vamos simplificar ainda mais essa expressão. A gente tem que A menos C sobre B é a cotangente de 2θ. Então, a gente escolheu essa cotangente aqui para eliminar o termo misto, o termo quadrático misto. Porém, a cotangente de 2θ é cosseno de 2θ dividido por seno de 2θ. Então, bem, a cotangente de um ângulo é o cosseno dividido pelo seno. Assim, a gente tem que o A menos o C vai ser igual a B vezes o cosseno de 2θ dividido pelo seno de 2θ. Então, A menos C é igual a essa expressão aqui. A gente substituindo essa expressão nessa equação anterior, então se a gente substituir essa expressão no lugar desse A menos C, a gente vai ter que A' menos C' é igual a menos C cosseno de 2θ mais B seno de 2θ. Fazendo a substituição, a gente vai obter agora B cosseno de 2θ, seno dividido por seno de 2θ, vezes cosseno de 2θ, mais B seno de 2θ. Coloco o B em evidência, faz aqui a soma, então a gente vai ter cosseno ao quadrado de 2θ, mais seno ao quadrado de 2θ, dividido por seno de 2θ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então a gente tem que A' menos C' é igual a B dividido por seno de 2θ. Então já está um pouco mais simples. O A' menos o C' é B dividido pelo seno de 2θ. Mas quem é o seno de 2θ? Bem, a gente está escolhendo θ entre 0 e π sobre 2. Para esses valores de ângulo, o seno de 2θ é sempre positivo. Logo, se o seno é positivo, 1 dividido pelo seno é positivo. Então, se esse número é positivo, ele é igual a raiz quadrada dele ao quadrado. Então, a gente pode elevar esse número ao quadrado, tirar a raiz quadrada e a gente vai obter esse mesmo valor. Bem, a raiz quadrada de 1 sobre o seno ao quadrado de 2θ é, novamente, voltando, o 1 ele é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de 2θ. Agora aqui, simplificando essa fração, então eu troquei esse 1 por essa propriedade trigonométrica aqui. Agora eu divido essa fração. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai ser cotangente ao quadrado. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Então, 1 dividido por 2, 1 dividido por seno de 2θ é a raiz quadrada de 1 mais a cotangente de 2θ ao quadrado. Mas a cotangente de 2θ é A menos C dividido por B. Então aqui a gente vai ter A menos C dividido por B ao quadrado. Então aqui esse cara aqui também está elevado ao quadrado, porque a cotangente estava ao quadrado. Beleza? Logo, a gente tem uma nova... Opa, esqueci também de pôr o quadrado aqui. Então, a gente tem uma expressão para o A' menos C'. A' menos C' é B vezes 1 dividido pelo seno de 2θ. 1 dividido pelo seno de 2θ é
essa expressão aqui. Então, a' menos c' vai ser igual a b vezes a raiz de 1 mais a menos c dividido por b ao quadrado. Então, aqui a gente obtém uma expressão mais simples para o a' menos c'. Agora, se a gente quer encontrar a' e c', basta a gente resolver esse sistema de equações. O a, o b e o c a gente conhece. Então, os caras que estão do lado direito dessas equações vão ser números. A gente pode fazer a conta e encontrar esses números. E aí a gente vai ter um sisteminha de duas equações e duas variáveis, muito simplesinho, para a gente resolver e encontrar tanto a' quanto o c'. Tudo bem, pessoal? Resumindo então tudo que a gente fez, para a gente eliminar o termo misto, o termo quadrático misto, se o b for diferente de zero, a gente vai tomar um ângulo θ entre 0 e 2π, de modo que a cotangente de θ seja igual a a menos c dividido por b. Então a gente vai tomar um ângulo θ que satisfaça isso. Com esse ângulo θ, quando a gente faz a rotação do nosso sistema de coordenadas por esse ângulo θ no sentido anti-horário, a nossa cônica no novo sistema de coordenadas vai ser dada por essa expressão, a' de u ao quadrado mais c' v ao quadrado mais d' u mais e' f mais d' u mais e' v mais f' igual a zero. Notem que o termo quadrático misto sumiu após a rotação. Por quê? Porque a gente escolheu o ângulo θ de modo que o termo quadrático fosse nulo, tá bom? E nessa nova cônica, os coeficientes a', c', d', e' e f' são facilmente calculados por essas expressões aqui de baixo, tá bom? A ideia então, pessoal, vai ser a seguinte: a gente vai ter uma cônica ela é dada por uma equação do segundo grau nas variáveis x e y igual a zero. A ideia é eliminar os termos lineares com uma translação e depois disso eliminar o termo quadrático misto com uma rotação. Por quê? Porque as rotações não criam termos lineares novos. Então, depois que a gente eliminou os termos lineares, a rotação não vai fazer com que eles voltem a aparecer. Ok? A ideia pode parecer confusa, mas na prática a coisa é simples. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos identificar e desenhar a cônica gama dada por essa equação aqui. 4x ao quadrado menos 4xy mais 7y ao quadrado mais 12x mais 6y menos 9 igual a zero. Quando a gente olha para essa equação, a gente não consegue dizer se essa cônica ela é uma elipse, uma hipérbole, uma parábola, se ela são duas retas concorrentes, duas retas paralelas. Então, a princípio, a gente olha para a equação e não sabe dizer que cônica é essa. A nossa ideia é eliminar os termos lineares, eliminar o termo quadrático misto e aí sim tentar identificar essa cônica, porque a equação vai estar muito mais simples. Então, neste caso, a gente tem a igual a 4, b igual a menos 4, c igual a 7, d igual a 12, e igual a 6, f igual a menos 9. São os coeficientes dessa cônica. A gente vai fazer primeiro a translação para eliminar os termos lineares. Então, para a gente fazer a translação, a gente precisa resolver aquele sisteminha que eu tinha listado para vocês. Então, para fazer a translação, a gente tem que resolver esse sistema. Resolvendo o sistema, eu não vou fazer as contas aqui, mas vocês podem fazer, não dá muito trabalho. A gente vai obter h igual a menos 2 e k igual a menos 1. Então, para resolver esse sistema, a gente obtém h igual a menos 2, k igual a menos 1. Quando a gente faz a translação do nosso sistema de coordenadas antigo, o sigma, para o novo sistema de coordenadas sigma 1, a gente vai obter nesse novo sistema de coordenadas que a cônica gama vai ser dada por essa equação igual a zero. Aqui a gente tem aquela expressão do G1 de U e V que a gente tinha obtido. Então aqui a gente tem o G1 de U e V. Notem que os termos lineares não existem, então a nossa cônica agora já é muito mais simples. Porém, a gente ainda não consegue olhar para essa cônica e dizer
o que ela é. Se ela é uma elipse, uma hipérbole, uma parábola, duas setas concorrentes, um ponto, um vazio. Então, agora, o próximo passo é tentar eliminar esse termo quadrático misto. Como que a gente faz isso? Então, agora a gente tem esse novo polinômio de grau 2. Nesse novo polinômio, o nosso A, B e C continuam os mesmos. O D e o E agora são zero, porque a gente eliminou os termos lineares. E o F é menos 24. Então, a gente tem agora que a cônica é dada pelos zeros desse polinômio. Bem, a gente vai fazer uma rotação de um ângulo θ entre 0 e 2π para eliminar o termo misto, para eliminar esse cara aqui. Quem que tem que ser o ângulo θ? Bem, a gente tem que a cotangente de 2θ tem que ser igual a A menos C dividido por B. A é 4, C é 7, B é menos 4, então a gente tem 4 menos 7 dividido por menos 4, que vai dar 3 quartos. Então, o ângulo θ que a gente vai utilizar é o ângulo cuja cotangente de 2θ é igual a 3 quartos. Para poder fazer a simplificação, para poder eliminar o termo quadrático misto, a gente não precisa saber explicitamente, nesse caso, quem é o ângulo θ. Então, para a gente, não importa, a gente a princípio não precisa saber quem é o θ para poder eliminar o termo quadrático misto. E a gente segue, então, agora, o nosso próximo passo é calcular o A' e o C'. Se vocês se lembram, o nosso polinômio agora, G2 de U e V, vai ser igual a A' de U e V, não, a gente vai mudar as variáveis aqui para não gerar confusão. Nosso novo polinômio de T e S vai ser A' de T ao quadrado, mais C' de S ao quadrado, mais D' de T, mais E' de S, mais F'. Então, o nosso novo polinômio vai ter essa cara aqui. A gente elimina o termo quadrático. Como o D e o E são zeros, então esse cara vai ser zero e esse cara vai ser zero, pelaquela observação que eu disse para vocês. Quando o D e o E são zero, D' e E' também vão ser zero. Ou seja, o F' é o próprio F, que a gente já sabe que é menos 24. A gente só precisa então calcular o A' e o C'. Para calcular A' e C', a gente tem que resolver esse sistema. A' mais C' vai ser igual a mais C. A mais C é 11. A' menos C' vai ser igual a B vezes a raiz de 1 mais A menos C dividido por B ao quadrado. Fazendo as contas, calculando esse lado direito aqui, a gente vai obter menos 5. Então, a gente tem que A' mais C' é 11. A' menos C' é menos 5. Portanto, o nosso A' é 3 e o nosso C' é 8. Resolvendo esse sistema, a gente obtém A' e C'. Logo, a equação da cônica gama nesse novo sistema de coordenadas é dado dessa forma aqui, como eu disse para vocês. Esse cara aqui vai ser o nosso G2 de T e S. Substituindo, A' é 11, C' é menos 5, D' e E' são zeros, F é menos 20, F' é igual a F, que é menos 24, e a gente obtém essa equação. Passa o 24 para o outro lado e depois passa ele dividindo e a gente simplifica obtendo essa equação aqui. Muito mais simples do que a equação inicial. Então, quais foram os nossos passos? Primeiro, a gente eliminou os termos lineares. Depois, a gente eliminou o termo quadrático misto. E aí, a gente obtém essa equação aqui para a nossa cônica. Bem, essa equação aqui, a gente tem ali T ao quadrado dividido por raiz de 8 ao quadrado mais S ao quadrado dividido por raiz de 3 ao quadrado igual a 1. Então, aqui é fácil ver que a cônica gama, que a princípio era complicado, vai ser uma elipse. Nota o seguinte, a gente já descobriu que essa cônica é uma elipse. Para fazer isso, a gente não precisou calcular o ângulo θ. Porém, para desenhar essa elipse, a gente precisa obter o ângulo θ.
Então, para fazer o desenho da elipse, a gente vai precisar encontrar o ângulo. Então, se o problema te pedir apenas para identificar a cônica, para dizer que cônica era aquela, você não precisaria do ângulo. A gente já fez as contas e já verificou que a cônica é uma elipse. Porém, para desenhar a elipse, a gente vai sim precisar obter o ângulo θ. E como que a gente faz isso? Bem, aqui a gente observa o seguinte: a cotangente de 2θ é igual a 3/4. A cotangente de um ângulo é 1 dividido pela tangente. Então, se a cotangente é 1 dividido pela tangente, a gente tem que a tangente é 1 dividido pela cotangente. Logo, a tangente de 2θ vai ser igual a 4/3. Bem, a gente usa aqui agora uma propriedade importante da tangente, que é a seguinte: a tangente de 2θ é igual a 2 vezes a tangente de θ dividido por 1 menos a tangente de θ ao quadrado. Então, a tangente de 2θ é dado por essa equaçãozinha aqui. Essa equação pode ser muito útil, pode não, ela vai sempre ser muito útil quando você tiver que calcular o ângulo θ. Por quê? Porque agora a gente tem o seguinte: bem, se a tangente de 2θ é 4/3, então 2 vezes a tangente de θ dividido por 1 menos a tangente de θ ao quadrado é igual a 4/3. Bem, simplificando, a gente passa esse cara multiplicando. A gente vai passar esse cara multiplicando. Esse cara multiplica aqui, a gente faz a multiplicação cruzada. E a gente obtém que 2 tangentes de θ ao quadrado mais 3 tangentes de θ menos 2 é igual a 0. Aqui, se a gente substitui a tangente de θ por qualquer outra letra, sei lá, vamos substituir a tangente de θ por gama, a gente obtém uma equação do segundo grau: 2 gama ao quadrado mais 3 gama menos 2 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai ver que a tangente de θ tem que ser menos 2 ou meio. Então, os valores da tangente que satisfazem essa equação do segundo grau são tangente de θ igual a menos 2 ou tangente de θ igual a meio. Porém, como o nosso ângulo θ ele pertence ao intervalo 0π/2, nesse intervalo a tangente ela é sempre um número positivo. Então ela não pode ser menos 2. Assim, a nossa tangente de θ vai ser igual a meio. Bem, se a tangente do θ é meio, então a gente pode fazer θ igual a arco tangente de meio. Em qualquer calculadora científica que você fizer essa conta, você vai obter que o θ ele é igual a 0,4636 radianos. Isso aqui é um valor aproximado, a dízima continuava. Mas agora a gente já sabe mais ou menos quem é o nosso θ. Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, vai dar aproximadamente uns 26 graus. Então aqui a gente tem a medida do ângulo em radianos e a medida dele em graus. E agora sim a gente pode fazer o desenho. Como que a gente vai fazer o desenho dessa cônica? Bem, a ideia aqui é a seguinte: a gente começa com o nosso sistema de coordenadas inicial. Então, a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas inicial, x e y, tá bom? Os vetores estão aqui. O que foi o primeiro passo que a gente fez? Bem, o nosso primeiro passo... Peraí que eu acho que isso aqui pode dar um probleminha depois. O nosso primeiro passo aqui foi fazer a translação. Então a gente pegou esse nosso sistema de coordenadas, a gente calculou o ponto O'. Então a gente pegou o nosso sistema de coordenadas, a gente calculou o ponto O', a gente viu que ele possuía coordenadas menos 1 e 2. Então a gente vem aqui no nosso sistema de coordenadas e marca esse ponto. Então a gente tem o sistema de coordenadas sigma, a gente achou o O'. No O', a gente vai fazer uma translação, ou seja, a gente vai definir no O' um novo sistema de coordenadas. Então agora a gente tem aqui o nosso novo sistema de coordenadas, cuja origem não está mais em O, e sim em O'. Então aqui a gente tem um novo sistema de coordenadas.
Depois, a gente calculou o ângulo θ e fez uma rotação desse novo sistema de coordenadas. Então, a gente calculou o ângulo θ e fez uma rotação desse novo sistema de coordenadas. Então, quando a gente calculou o ângulo θ e fez a rotação, a gente obtém aqui um novo sistema de coordenadas. Esse ângulo aqui é exatamente o ângulo θ que a gente achou, que é de 26 graus. Então a gente precisa conhecer o ângulo para saber o quão inclinado vai estar esse nosso novo sistema de coordenadas. Com relação ao sistema σ2, que é esse sistema de coordenadas com os eixos em rosa, a gente sabe, a gente tem a equação da elipse, a equação reduzida da elipse. Agora sim, a gente pode desenhar a nossa elipse. Então, a nossa elipse com relação ao sistema novo de coordenadas, esse sistema σ2 de coordenadas, a gente sabe desenhar. Então, pessoal, nota o seguinte: se você tiver que fazer o desenho, a gente tinha um sistema de coordenadas inicial, que era esse sistema com eixos em azul. A gente faz uma translação, obtém um novo sistema de coordenadas, que são onde os eixos estão em verde. Depois a gente faz uma rotação, obtém um terceiro sistema de coordenadas, cujos eixos estão em rosa. E nesse novo sistema de coordenadas, a nossa elipse é fácil de desenhar, porque ela possui a equação reduzida. Aqui, os focos dela estão sobre esse eixo. Então aqui a gente tem os focos da nossa elipse. Então fica fácil de desenhar, tá bom? Então é assim que a gente faz o esboço. Normalmente fazer o desenho dá um certo trabalho, como vocês podem ver, de fazer estes ajustes, ok? Porém, é possível de ser feito. E é essa a ideia geométrica por trás. Então a gente pegou o nosso sistema de coordenadas, transladou ele, depois rotacionou ele e a gente obtém a nossa elipse. A gente poderia... Aqui, pessoal, dá para você ter uma noção que é a seguinte: por que no nosso sistema de coordenadas inicial a elipse tinha aquela equação feia? Ela não estava com a equação reduzida. Pelo seguinte, observem aqui que os focos da nossa elipse, os pontos F1 e F2, eles estão sobre essa reta rosa. Ou seja, eles não estão sobre o eixo X. Então, o nosso sistema de coordenadas sigma inicial, ele não satisfazia aquela condição que a gente impôs na aula anterior para calcular a equação reduzida, que eram os focos terem coordenadas mais e menos C e 0, tá bom? Então, por isso que a equação da elipse no primeiro sistema de coordenadas era feia. Mas agora, depois da translação e da rotação, é bonito e é fácil ver a elipse. Beleza? Vamos para um último exemplo para encerrar a aula de hoje, que vai ser o seguinte. Então, vamos considerar a cônica 16x ao quadrado menos 24xy mais 9y ao quadrado menos 85x menos 30y mais 175 igual a zero. Novamente, eu não sei que cônica é essa. Ela pode ser uma elipse, uma hipérbole, uma parábola, duas retas concorrentes, duas retas paralelas. Então a gente não sabe quem é essa cônica a princípio. Então nesse caso a gente tem A igual a 16, B igual a menos 24, C igual a 9, D igual a menos 85, E igual a menos 30 e F igual a 175. O primeiro passo é eliminar os termos lineares. Então o nosso primeiro passo aqui vai ser eliminar esses dois termos lineares. Como que a gente faz isso? A gente vai resolver aquele sistema de duas equações de duas variáveis. Aqui a gente tem 16h menos 12k menos 85 sobre 2 igual a 0, menos 12h mais 9k menos 15 igual a 0. Eu vou pegar a primeira equação, dividir ela toda por 4 e dividir a segunda equação por menos 3. Assim, a gente obtém que 4h menos 3k vai ser igual a 85 sobre 8 e 4h menos 3k vai ser igual a menos 5. Então, eu dividi a primeira equação por 4. Então, daqui para cá, eu dividi por 4. E a segunda equação, eu dividi os dois lados dela por menos 3. Então, aqui eu dividi por menos 3. E a gente obtém esse novo sistema. Porém, aqui é fácil ver que esse sistema não possui solução. Por quê? Porque se 4h menos 3k é 85 sobre 8,
Então 4h menos 3k não pode ser menos 5. Então esse sistema de equações aqui, ele não possui soluções. E se ele não possui soluções, a gente não pode fazer a translação para eliminar os termos lineares. Então esse aqui é um exemplo onde a gente não pode fazer a translação para eliminar os termos lineares, ok? Mas se a gente não pode fazer a translação, então vamos direto fazer a rotação e eliminar o termo quadrático misto. Então vamos fazer a rotação para eliminar o termo quadrático misto. A translação não foi feita, paciência, vamos continuar fazendo a rotação. Bem, nesse caso a gente tem que a cotangente do ângulo de 2 vezes o ângulo θ vai ser A menos C dividido por B, que é 16 menos 9 dividido por 24. Opa, por que deu menos 7 aqui? 16 menos 9 dividido por menos 24. E aqui a gente tem então menos 7 dividido por 24. Logo, bem, a gente já tem as equações. A gente monta aquele sisteminha para o A' e o C'. Então, se vocês se lembram, A' mais C' é igual a A mais C. A' menos C' vai ser igual a B vezes a raiz de 1 mais C menos A dividido por B ao quadrado. Então a gente vai utilizar aquele sisteminha de equações para calcular o A' e o C'. Então, A' mais C' é 25, A' menos C' é menos 25. Ou seja, o A' é 0, o C' é 25. Resolvendo esse sistema, a gente acha os valores de A' e de C'. Porém, pessoal, nesse caso, os termos lineares não são nulos. O D, o E e o D são diferentes de zero, porque a gente não conseguiu eliminar os termos lineares com a translação. Se o E e o D são diferentes de zero, então a gente vai precisar de um certo trabalho para calcular o D' e o E'. E como que a gente faz isso? Para calcular o E' e o D', a gente vai precisar do seno de θ e do cosseno de θ. Então, a gente lembra que o D', ele é igual a D vezes cosseno de θ mais E seno de θ, e o E' é igual a menos D seno de θ mais E cosseno de θ. Então aqui a gente precisa, para calcular o D' e o E', a gente já conhece o D e o E, então a gente precisa do cosseno e do seno de θ. Como que a gente faz isso? Bem, a gente já viu que 1 dividido pelo seno de 2θ vai ser igual a raiz de 1 mais A menos C dividido por B ao quadrado. Bem, A menos C dividido por B é menos 7 dividido por 24, esse cara ao quadrado. Então, 1 dividido pelo seno de 2θ, fazendo as contas aqui, a gente vai obter 25 dividido por 24, tá bom? Então, quando a gente calcula esse número aqui, a gente obtém 25 dividido por 24. E com isso, bem, se 1 dividido pelo seno de 2θ é 25 dividido por 24, então o seno de 2θ é 24 dividido por 25. Logo, o cosseno de 2θ é seno de 2θ vezes a cotangente de 2θ. Seno de 2θ é 24 dividido por 25. Cotangente de 2θ é menos 7 dividido por 24. Então, cosseno de 2θ é menos 7 dividido por 25. E assim, pessoal, a gente obtém o seguinte sistema. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Isso vale para todo ângulo. E o cosseno de 2θ, ele é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Logo, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é menos 7 dividido por 25. Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é menos 7 dividido por 25. Resolvendo esse sisteminha, a gente obtém que o seno ao quadrado vai ser 16 dividido por 25 e o cosseno ao quadrado vai ser 9 dividido por 25. Tirando a raiz dos dois lados,
o cosseno é 3/5 e o seno é 4/5. Então, a gente achou o cosseno de θ e o seno de θ. Sempre, pessoal, que vocês tiverem que calcular o cosseno e o seno de θ, vocês vão seguir esse passo a passo. Bem, vocês vão ver, calcular primeiro o seno de 2θ, utilizando essa expressão que a gente já achou. Então, 1 sobre o seno de 2θ é igual a essa raiz. Então, com isso, você acha o seno de 2θ. Quando você tem o seno de 2θ, você acha o cosseno de 2θ, usando essa expressão aqui. Cosseno de 2θ é seno de 2θ vezes cotangente de 2θ. Se você sabe quem é o cosseno de 2θ, então você monta esse sistema. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2θ, que no nosso caso é menos 7 dividido por 25. Com isso, você consegue achar tanto o seno ao quadrado quanto o cosseno ao quadrado. Se você sabe quem é o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, você tira a raiz e acha o cosseno e o seno. Então, vejam que é uma receita de bolo. Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês sempre conseguem calcular tanto o cosseno quanto o seno. Bem, daí a gente substitui o D, o E, o cosseno e o seno de θ nas expressões de D' e E', e a gente verifica que o D', no nosso caso, vai ser menos 75, o E' é 50. Então, no novo sistema de coordenadas, a nossa cônica vai ser a linha de U mais C' vezes V ao quadrado, a linha U ao quadrado, desculpa, mais C' vezes V ao quadrado, mais D' vezes U, mais E' vezes V, mais F' igual a 0. Bem, substituindo os valores, o A' é 0, então ele vai embora. O C' é 25, então a gente vai ficar com 25V ao quadrado, menos 75U, mais 50V, mais 175, igual a 0. Bem, dividindo toda a equação por 25, a gente vai achar V ao quadrado, menos 3U, mais 2V, mais 7, igual a 0. Bem, por fim, para a gente poder, a princípio, quando a gente olha para essa cônica aqui, a gente também não sabe quem ela é. Porém, a gente pode utilizar um passo intermediário aqui, que é o seguinte. V ao quadrado menos 3U mais 2V é V ao quadrado mais 2V. Então, eu passei esse 2V para cá. O 7, eu dividi ele. Eu fiz ele 1 mais 6. Então, esse 7, ele é o 1 mais o 6. Tá bom? Então, agora aqui a gente tem V ao quadrado mais 2V mais 1, menos 3U mais 6. É a mesma equação, eu só escrevi ela de um jeito diferente. Bem, V ao quadrado mais 2V mais 1 é V mais 1 ao quadrado, produto notável. E para esse último cara aqui, eu vou colocar o menos 3 em evidência. Então, eu tenho menos 3 vezes U menos 2. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer uma translação. Então, eu vou falar que U é T mais 2. Então, eu vou chamar esse cara aqui de T e esse cara aqui de W. Então, se U menos 2 é T, então U é igual a T mais 2. V é igual a W menos 1. E, fazendo essa translação, a gente obtém que a nossa cônica, que possuía equação V mais 1 ao quadrado menos 3U menos 2 igual a 0, bem, fazendo a substituição, a gente vai ter W ao quadrado igual a 3T. Logo, a nossa cônica é uma parábola. Tá bom, pessoal? Então, vejam que aqui eu fiz a rotação. Quando eu tentei fazer a translação lá no começo, eu não consegui. Depois, então, como eu não consegui fazer a translação, eu fiz a rotação. Aqui no final, eu reescrevi a minha equação e fiz uma translação. A translação que eu fiz aqui não foi por aquele mesmo método do começo. Foi observando, para fazer a translação, eu chamei esse cara de W e esse cara de T. Então aqui a gente fez uma translação de um jeito diferente. Porém, de qualquer modo, a gente obteve uma parábola. Ok? Uma observação importante aqui, pessoal, é a seguinte. Eu não vou escrever aqui porque não tem... Não vou escrever porque é bom ficar gravado. Se a translação... Deixa eu obter aqui. Vamos fazer aqui. Isso aqui poderia cair como um teorema, mas como eu não vou demonstrar ele, eu vou colocar só como uma observação, mas vale a pena
vocês saberem que é o seguinte: se a translação no começo não der certo, a cônica é uma parábola. Então, se vocês tentarem fazer aquela translação lá no começo e não der certo, como foi o nosso caso aqui, então aqui a gente não conseguiu fazer a translação, o sistema não possuía soluções. Então, já só por esse fato, só pelo sistema não possuir soluções, a gente não poder fazer a translação, já dá para saber de antemão que a nossa cônica ela é uma parábola. Então, não seria necessário fazer todas essas outras contas. A gente fez aqui para poder ilustrar, é bom saber, mas a princípio não precisaria fazer todas essas contas. Só pelo fato da translação não poder ser feita, já dá para saber que a nossa cônica é uma parábola. Isso é sempre verdade. Se ela for uma elipse, uma hipérbole, duas setas paralelas, duas setas concorrentes, duas setas coincidentes, um ponto, conjunto vazio, independente. Para qualquer outra cônica, sempre é possível fazer a translação, exceto para a parábola. Ok? Então, bem, nesse caso aqui, se a gente tivesse que fazer o desenho da parábola, então aqui a gente observa que a ordem dos fatores foi meio diferente. A gente tinha o nosso sistema de coordenadas inicial. A gente não começou fazendo a translação. A gente começou fazendo a rotação. A nossa translação inicial não deu certo. Então a gente fez uma translação pelo ângulo θ. Então aqui a gente fez uma translação. Então aqui a gente fez uma translação do ângulo θ. Ok? Depois que a gente fez a translação, aí a gente viu que poderíamos fazer... Depois que a gente fez a rotação, a gente viu que poderíamos fazer uma translação para um outro ponto. Para o ponto 2 menos 1, que foi o que a gente fez aqui. Então, depois que a gente fez a rotação, a gente fez uma translação. Então, a gente tinha as variáveis x e y, aí a gente foi para as variáveis u e v, e depois a gente veio para as variáveis t e w. Então, a gente fez primeiro a rotação, depois a translação. Tá bom? E agora sim, nesse novo sistema de coordenadas, no sistema de coordenadas u e t, fica fácil identificar a cônica. A gente vê que ela é uma parábola e podemos fazer o desenho dela. Então, nesse novo sistema de coordenadas, a gente faz o desenho da nossa parábola. Tá bom? Aqui a parábola não ficou muito bem desenhada, mas a ideia é essa. Beleza, pessoal? Bem, então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Quando a gente pega uma equação do segundo grau qualquer, a gente sempre pode fazer uma translação e uma rotação para simplificar a nossa cônica e, com a equação simplificada, identificar se aquela cônica vai ser uma elipse, uma hipérbole, uma parábola, duas setas concorrentes, duas setas paralelas, o que for. Então, a gente sempre pode utilizar essa rotação e essa translação para simplificar a nossa equação e identificar a nossa cônica. Beleza? Recomendação: muito exercício. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, melhor vai ser. Na lista lá do AVA, já tem vários exercícios. Recomendo que vocês façam todos. Hoje eu vou colocar mais exercícios lá, então recomendo que vocês façam mais ainda. E qualquer dúvida, me procurem nos horários de aula ou por e-mail, que eu estou à disposição de vocês. Então não tem jeito, pessoal. Essa parte de cônicas, a gente precisa fazer muito exercício. Qual que é a ideia? Qual que é o tipo de questão que vem aqui? Dada uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, vocês precisam saber me dizer que cônica é essa.
Então vocês têm que fazer a translação, fazer a rotação e aí poder me dizer, ó, essa cônica, para esses valores de A, B, C, D, E e F, ela vai ser uma elipse, ou ela vai ser uma hipérbole, ou ela vai ser uma parábola, ou ela vai ser duas setas concorrentes. Então vocês precisam saber identificar que cônica é essa. Então façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Então a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente começa a falar sobre as quádricas. Então falamos sobre cônicas, na próxima aula a gente começa a falar sobre as quádricas. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.